Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu quero trazer aqui para vocês uma pergunta de astrologia horária que eu fiz para mim mesmo, né? Eu sempre costumo dizer que são poucas as perguntas que eu faço para mim mesmo, envolvendo situações ali que eu tenha interesse, mas apesar de ser poucas, elas existem, né? E eu estava aqui ainda é de manhãzinha, estava aqui trabalhando, entregando algumas consultas, uma análise de mapa natal também, voltada à análise profissional, e me ocorreu essa pergunta que eu fiz recentemente. Eu gostaria de compartilhar aqui para vocês, porque essa pergunta ela serve para ilustrar, como eu sempre gosto de ilustrar, como que a técnica astrológica de perguntas, ela é muito ampla, né? Como que a gente pode fugir daquelas perguntas mais comuns que envolvem relacionamento, objeto perdido e tudo mais. E eu acho que esse exemplo ele é muito bom para isso. Algumas pessoas pensam, né, que por eu sempre estar dando exemplos nesse sentido e de algum modo fugindo do convencional, que eu não goste, tenha alguma aversão ou coisa do tipo de perguntas sobre relacionamento. Na verdade, não é isso, muito pelo contrário. Essas perguntas mais clichês, né? As perguntas mais feitas, relacionamento, emprego, objeto perdido, na verdade elas são muito boas, principalmente de relacionamento, para fins pedagógicos, por exemplo, né? Então, numa análise horária, para a gente entender ali por meio dos significadores como que uma pessoa está em relação a outra, se há amor, se não há, se há bom sentimento, se não há, esses significadores, esses planetas, eles vão precisar de um certo tipo de tradução, né? De modo que a gente vai dizer, por exemplo, em uma consulta que Marte, que representa você, está sendo amado pela Lua, que representa a outra pessoa que você está interessada, né? E as perguntas de relacionamento, elas são muito boas nesse sentido porque a gente vai sempre traduzir esses sentimentos entre os planetas, né, de um modo mais literal, de um modo que a gente já está acostumado, né? A gente vai traduzir como sendo amor, como sendo tristeza, frustração, ódio, enfim. Diferentemente de outras situações, né, onde essas características elas teriam de ser trocadas por outros termos, né? Benefício, prejuízo, enfim. Então não é que eu não goste desse tipo de pergunta, né, ou algo assim. Na verdade, o que eu gosto é de sempre tentar mostrar como que a gente não precisa ficar apenas nessas perguntas mais convencionais, né? Então, se você tem alguma pergunta que envolve relacionamento, está passando por algum problema no relacionamento, enfim, e quer saber por meio da astrologia horária, eu vou deixar o link aqui para as consultas, né? E você pode ter mais informações, tá? Mas não é que eu não gosto, muito pelo contrário, né? Eu costumo dizer que o que movimenta, na verdade, esse mundo astrológico, oracular, é justamente questões amorosas, né? Quando não, questões aí que têm relação com carreira, vida profissional e tudo mais. Então, muito pelo contrário. Eu gosto muito dessas perguntas porque são elas que basicamente fazem eu pagar minhas contas, né? E falando em pagar as contas, esse, esse tema ele tem relação direta com o assunto de hoje, porque o contexto dessa pergunta que eu fiz aqui envolve pagar as contas de certo modo, envolve uma mudança, né? Um processo de mudança aqui que eu estou passando. Na verdade, já estou bem estabelecido aqui no novo imóvel. Estamos apenas
ajeitando as últimas coisas, esvaziando as últimas caixas, mas vocês sabem, devem saber que mudança é um processo, além de chato, né, burocrático, em que você precisa tirar a titularidade de um serviço, passar para outro serviço, de uma empresa para outra, enfim. E tudo isso é muito burocrático, muito chato. E infelizmente, durante esse processo, a gente teve aqui alguns problemas, alguns atrasos, né? O profissional que furava com a gente, marcava um dia e um horário e não vinha, ou marcava um dia e horário e até chegava a vir, mas com 2 horas, 3 horas de atraso. E um desses serviços foi aqui da companhia de gás, de gás natural, né? Então o contexto é basicamente o seguinte: a gente estava aqui nesse processo de mudança e a gente precisava agendar um dia para ficar aqui na nova casa, esperando o profissional dessa empresa vir até o imóvel para religar, religar o gás, né? E assim a gente poder usar o fogão. Mas aí, o que que aconteceu? Como eu falei, todo esse processo é muito chato, muito burocrático e a gente teve problemas. Acontece que a gente ficou aqui nesse novo imóvel, que hoje a gente já está morando mesmo, né? Ficamos o dia inteiro aqui, de manhã até a tarde, esperando o profissional vir, o gasista, né? O profissional que religaria o gás pra gente. E ele simplesmente não apareceu. E sem dar nenhuma satisfação, né? Bom, a empresa chegou a dar uma satisfação, mas nada que convencesse, né? Então, a partir disso, né, dado esse contexto, a gente teve de remarcar essa visita, essa religação. E no dia agendado me surgiu essa dúvida sincera, essa dúvida real de saber, de fato, se esse profissional, se esse gasista, ele viria realizar o serviço ou não, né? E caso viesse, caso o mapa indicasse que sim, eu gostaria de saber também em quanto tempo mais ou menos ele chegaria. Então, como eu falei, é um tipo de pergunta que ela acaba sendo um pouco mais inusitada, né? Um pouco mais diferente daquilo que a gente vê no dia a dia mesmo, em questão de perguntas feitas com mais frequência, né? Usando a astrologia horária. E essa acaba sendo uma pergunta mais prática, né? De um problema mais prático ali que a gente precisa, a gente quer saber, quer se adiantar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia mesmo. Então, para a gente obter uma ajuda mais rápida. Então, baseado nesse contexto, eu gerei um mapa astrológico para entender justamente sobre essa questão. Então, eu deixei aqui o horário em que eu abri esse mapa, que foi às 7h44. E aqui a gente tem o mapa gerado. Então, eu vou comentar um pouco aqui sobre esse mapa e também mostrar, principalmente, né, mostrar essa, essa resposta e como que as coisas se desenvolveram, né? Bom, então aqui tudo começa com a gente entendendo quem é quem. Qual planeta representa cada parte envolvida, né? Então a gente tem aquela pessoa que está fazendo a pergunta, que no caso sou eu mesmo, a pergunta é para mim mesmo, e eu quero saber sobre outra pessoa. Então eu serei representado pela casa 1, que está abrindo aqui no signo de Peixes, né? Casa 1. E o signo que rege, o planeta que rege esse signo é Júpiter, que está aqui na casa 4, no signo de Câncer. E a gente quer saber aqui, no caso eu queria saber sobre o outro, a casa 7. Então, a gente tem a casa 1 representando aquele que está fazendo a pergunta e a casa 7 representando o objeto ali de interesse, né? Eu quero saber se ele virá até a minha casa, se ele virá até o imóvel, né? No caso, ele é o gasista, o profissional que vai religar o gás. Então, de modo bem simples, rápido, direto, o
que a gente precisa entender aqui nesse mapa é se uma coisa encontra a outra, se uma coisa tem um contato com a outra coisa, se um assunto está dentro de outro assunto. De modo que a gente vai começar a entender esses posicionamentos de um modo mais literal também. Então, o que poderia representar aqui, por exemplo, esse profissional vindo até a minha casa? Uma das possibilidades seria o planeta que representa ele, próximo dessa região aqui, né, que é a casa 1. A casa que representa não somente eu que estou fazendo a pergunta, mas também o imóvel, né, o aqui e o agora. Então, enquanto eu sou representado aqui por Júpiter, que está lá no signo de Câncer, esse profissional será representado pelo planeta que rege esse signo aqui, que é o signo de Virgem, no caso, Mercúrio. A gente vê que Mercúrio está aqui, né, nessa região, no nono grau do signo de Peixes. A casa 1 abre no 18º grau. Há uma certa proximidade ali, mas eu não achei tão convincente essa proximidade para nos dar de fato uma resposta de que sim, de que esse profissional viria. Mas, de qualquer modo, né, mesmo assim, acaba sendo sim um ponto positivo. Não definitivo, mas é sim um ponto positivo. E a gente vê que esse planeta, ou seja, o profissional, o gasista, ele está formando aqui um aspecto, um ponto de contato justamente com esse outro planeta que é Júpiter, planeta que me representa. Ou seja, o que representa nesse mapa? Mercúrio está se unindo a tudo aquilo que é representado por Júpiter nesse mapa. Então é justamente o que a gente quer. Mercúrio, casa 7, o outro, ele, o profissional, o gasista, encontrando, tendo um ponto de contato, indo até, né, Júpiter, que é a minha casa, que sou eu. Então a gente tem dois testemunhos, um mais fraco e outro mais forte, de que sim, tudo indica que esse profissional ele virá. Tudo indica que ele viria, no caso, né? Certo. Muito bom. Já fiquei muito feliz com essa resposta. Já fiquei muito feliz em saber que eu não vou precisar passar o dia todo esperando de novo, né? E depois esse profissional furar, né? Agora acontece que, além dessa resposta inicial, né, essa resposta positiva, que já responderia a pergunta principal aqui, a gente vê que, além de notarmos que uma coisa está encontrando a outra, que um planeta está encontrando outro, que o gasista está indo até a minha casa, a gente vê que falta uma quantidade de tempo, uma quantidade de graus para que esse evento de fato aconteça. E é justamente essa quantidade de graus, essa diferença, né, de tempo, que vai nos indicar a estimativa, a perspectiva de quanto tempo, daqui a quanto tempo, esse evento vai acontecer. No caso, esse profissional é, virá até, irá até a minha casa, né? E a gente vê aqui que, é claro, para isso é necessário avançar um pouquinho mais o mapa e tudo mais, mas a gente vê que esse Mercúrio, no nono grau, até ele chegar no 16º grau, se eu não me engano, se eu não estou enganado, ele chega até o 15º, não até o 16º, e já completa esse aspecto aqui, já completa esse ponto de contato, né? Então a gente tem um contato sendo indicado, mas esse contato ele ainda não está realizado, não está perfeito, não está 100%. E é justamente o tempo que vai levar para que esse contato ele se complete que vai nos dar uma ideia aí de quanto tempo mais ou menos falta para esse profissional vir, né? Então aqui a gente tem mais ou menos entre 6 e 7 unidades, né, que eu coloquei aqui, o que nos daria, traduzindo para esse contexto, algo em torno de 6 a 7 horas, né, a partir do momento em que o mapa foi gerado. Como eu falei, o mapa ele foi gerado às 7h44 da manhã, e isso nos daria um horário entre 1 da tarde e 2 da tarde. Então,
dando a resposta aqui para vocês, né? Esse profissional ele chegou exatamente às 10 para as 2, né, 1h50 da tarde. Bom, então é isso. É o, como eu falei, eu acho esses exemplos assim do dia a dia muito bom, é muito prático para explicar justamente essa questão da gente não precisar se prender aos assuntos, né, na qual a técnica horária ela é mais conhecida, né, relacionamento, objeto perdido, emprego, enfim, tá? Então espero que vocês tenham gostado desse exemplo. Pretendo trazer mais alguns aqui também, muito provavelmente de alguns exemplos de clientes, né? Como eu falei, apesar de ser astrólogo, apesar de abrir mapa todo dia, eu costumo abrir pouco para mim mesmo, né? Então são coisas, eu abro realmente quando eu quero, tenho um interesse muito genuíno ali, né, na situação. E essas questões de burocracia, de atraso, me deixam bem frustrado, né? Então realmente eu queria saber disso daqui no dia. Eu vou deixar aqui na descrição o link para as consultas, então se você tiver alguma situação aí que pode sim envolver relacionamento, tá? Tá tranquilo. Não é que eu não goste de responder essas coisas, muito pelo contrário. É sempre um prazer ajudar. E caso você precise, será um prazer te ajudar também. Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.